6 características dos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 17, que diz a palavra do Senhor assim: nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tornaremos parte na sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar observando algumas características, aquilo que mostra que nós somos filhos de Deus, que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós entendemos pela palavra de Deus que nem todos são filhos, todos são criaturas. Para se tornar filhos de Deus, nós vamos entender que precisa primeiro passar pelo novo nascimento. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos, lá quando ele diz isso, falando a respeito, ele diz assim: necessário te é nascer de novo. Então, é necessário que o homem possa nascer de novo, como está em João capítulo 1, e o versículo de número 12, quando ele diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então veja que a primeira característica dos filhos de Deus é que eles são nascidos de novo. Não segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Foram gerados pela palavra de Deus. A segunda característica dos filhos de Deus é que eles estão em um novo relacionamento. Veja que Tiago diz: não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Então Tiago mostra que o homem no pecado, ele está em uma amizade, em um relacionamento com o mundo, com o pecado, e isso não agrada a Deus. Nós vemos também que Paulo diz que quem se une com uma prostituta ou uma meretriz, ele se torna um só corpo com esta prostituta, mostrando aqui que há um relacionamento ou com Deus ou com o mundo. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós vamos agora ter um novo relacionamento, e esse relacionamento será com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como está em João capítulo de número 8 e o versículo de número 35. Veja só o que diz a palavra de Deus. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Então, nós vemos que agora essa pessoa, ela tem um novo relacionamento, e esse relacionamento será com Deus, não mais de escravos, mas como filho. Louvado seja o Senhor. A terceira característica dos filhos de Deus é que eles estão intimamente ligados a Cristo Jesus. Observe o que diz a palavra do Senhor, João capítulo 20, versículo de número 17. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: Jesus disse: não me insegure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Veja que os filhos de Deus estão intimamente ligados a Cristo. Jesus está dizendo que ele estava indo ao Pai a ser glorificado, mas ele voltaria, como ele diz assim: aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Jesus está trazendo aqui que eles estavam intimamente ligados.
mas ele identifica o quê? Ele diz que eu vou subir para aquele que é o meu Pai. Veja só, o meu Pai e o Pai deles. Então Jesus está dizendo que Deus é o Pai daqueles discípulos. Ele diz o meu Deus e o Deus deles. Então trazendo a ideia que eles estão intimamente ligados com Deus. A quarta característica dos filhos de Deus é que eles são herdeiros pela fé. Veja, queridos, que quem é filho, ele tem herança do seu pai. Quem não é filho, ele não tem herança, mas se você é filho, você tem a herança pela fé. Louvado seja Deus. E isso nós vemos em Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 17, que diz assim, a palavra do nosso Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. Veja, nós somos os seus filhos e receberemos as bênçãos que Ele tem guardado para os seus filhos. Então veja que esta é a confiança dos filhos de Deus. Eles vão receber a herança. E qual é a herança? A vida eterna por meio de Cristo Jesus. A quinta característica dos filhos de Deus é que eles são incompreendidos pelo mundo. Então os filhos de Deus, eles são incompreendidos. O mundo não compreende, o mundo não entende. O mundo às vezes dizem que nós julgamos porque nós dizemos que somos filhos de Deus e que nós vamos para o céu, mas porque eles não compreenderam a missão de Cristo, não entenderam que Jesus era o Filho de Deus, e eles assim também querem dizer que nós não somos. Veja só, a epístola de João, capítulo 3, e o versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Então, a quinta característica dos filhos de Deus é que eles são incompreendidos. Então, se o mundo não entende você, não compreende o que você diz, não compreende essa esperança que tem em você, não se sinta menosprezado, não se sinta desqualificado, pelo contrário, mas que você possa se renovar, sabendo que eles não conheceram a Cristo, também não nos conhecerão, mas que a tua convicção de ser filho de Deus esteja firme aí em o nome de Jesus. Nós também vemos a sexta característica dos filhos de Deus, é que eles estão esperando pelo grande dia. Nós vemos, irmãos, essa característica tão marcante que o desejo do filho é voltar para a casa do pai. O desejo do filho é se encontrar com o seu pai. Essa é a alegria daquele que é filho de Deus. Por enquanto, nós o adoramos aqui em espírito e em verdade, mas muito em breve, quando ele voltar, nós estaremos para sempre com ele. Que nós possamos, queridos, vivenciar essa alegria de sermos chamados filhos de Deus. Se você tem essa convicção, permaneça nele, não te aparte dele, não largue ele, porque ele é fiel para cumprir todas as promessas que tem dito a cada um de nós. Nós somos filhos, você é filho, então permaneça nele e assim viva essas características.